mais uma vez. Semana passada começamos a falar sobre o livro de Efésios e vamos continuar, e semana que vem vamos continuar, e na outra semana vamos continuar até acabar o livro de Efésios, né? Que é pequenininho, né? Mas é um livro muito importante, né? E vamos então, né? Eu hoje não tenho uma leitura assim, porque nós vamos começar do capítulo 1, do versículo 15, e a gente vai acabar o capítulo 2. Então eu não vou fazer uma leitura, né, de todo esse texto, né, e ressaltar aquilo que eu quero falar, né? Então eu vou, à medida que a gente vai explanando, né, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu nessa igreja de Éfeso, né, a gente vai, eu vou lendo, né, e vamos parando, né? Você talvez possa falar, poxa, tem coisas que o pastor está falando hoje que já falou semana passada, porque a Bíblia é assim, né? Os apóstolos se repetiam muitas vezes naquilo que eles estavam falando, né? Então, se você não veio semana passada, né, é só você entrar no YouTube, né, IMV_Caxambi, e você vai ver a primeira mensagem de Efésios, que foi do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Então vamos lá agora. Versículo de 15 até 19 diz assim: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E agora eu quero que você vá em capítulo 3, versículo 14 a 19, que Paulo fala a mesma coisa, só que mudando um pouquinho as palavras, né? Capítulo 3, versículo 14, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, mediante o seu Espírito Santo, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, fala conosco agora. Que essas palavras, Senhor, saiam da Bíblia e entrem em nosso coração. Que produzam fé em nós, que produzam alegria em nós, que produzam sabedoria em nós, que produzam temor em nós, que nós possamos daqui, Pai, sair daqui nessa manhã compreendendo um pouco mais, meu Pai, daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor é e daquilo que nós somos, Pai. Então, Senhor, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo diz aqui, irmãos, que ele orava, que ele se ajoelhava, que ele intercedia para que o Espírito Santo desse entendimento aos Efésios, para que eles pudessem compreender a obra que Jesus Cristo fez na vida deles.
para que eles pudessem compreender o amor de Deus sobre eles. E esse é, irmãos, o maior problema das pessoas no meio do Evangelho. As pessoas frequentam a igreja, mas elas não sabem, em primeiro lugar, quem elas são. Elas também não sabem quem Jesus Cristo é, a obra que Ele fez. Parece que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário fica desassociado daquilo que é ser cristão. Parece que Jesus, assim como Tiradentes, veio fazer uma ressurreição e morreu, também Jesus veio fazer alguma coisa e morreu, amém? E aquilo foi um ponto no passado, e hoje a minha vida é uma outra coisa. Então, irmão, se nós não entendemos quem nós somos, quem nós éramos, em primeiro lugar, nós nunca vamos entender o que Deus fez por nós. E essa questão, irmãos, trazida já lá desde o passado, desde lá da França, no iluminismo, que você já deve ter escutado, de muitas pessoas, falam assim: mas que história é essa de céu e inferno? Eu não fiz nada de mal. Eu não faço mal para ninguém. Você já deve ter escutado isso. Eu escutava isso muito da minha mãe. Ela não estava doente, Ela estava muito na boca dela. Eu não fiz mal para ninguém. Realmente ela nunca matou ninguém, não roubou, e tudo mais. Mas ela não entendia o que é a condição. Então é isso que Paulo agora começa a tratar nesse capítulo, final do capítulo 1 e também no capítulo 2, irmãos. Se nós não entendemos, a gente fala muitas vezes aqui, essa igreja, a gente praticamente toda semana, a gente fala da soberania de Deus, e a pessoa fala essa pergunta a qualquer um em qualquer igreja: você quer que Deus é soberano? A pessoa fala: claro, sim, sem dúvida. Mas no final das contas ela toma atitudes como ela mandasse em Deus. Você conhece as partes de determinar, eu determino isso, eu faço aquilo outro, e Deus vai obedecer. Então, irmãos, essa questão, era isso que Paulo estava querendo. Paulo falou assim: eu vou orar, eu vou dobrar os meus joelhos, para que vocês possam entender a obra que Deus fez. Quem vocês eram? Irmãos, vamos dizer numa família, tentar se botar em uma coisa prática, um casal, o filho nasceu, a mãe morreu no parto, não interessa, Então está o pai e está o filho. O filho agora tem 7 anos de idade e o pai faz tudo pelo filho, 7 anos de idade, evidentemente, o filho não trabalha, O pai sustenta, o pai dá roupa, o pai dá comida, o pai, se ele fica doente, leva para o médico e tudo mais, Então, a princípio, a gente fala assim: quem é que manda na casa? Hein, gente? O pai, não é ele que manda? Ele faz todas as coisas. Mas, vamos dizer que esse pai, antes de ele fazer qualquer coisa, ele pede a opinião do filho. E ele só faz alguma coisa se o filho falar: está bem. Então vamos dizer assim: o pai quer trocar de carro. Fala assim: filho, eu vou trocar de carro, Aí o filho fala assim: não, pai, troca não. Troca não? Então eu vou trocar. Filho, eu estou pensando, a gente ver o filme tal. Não, pai, o filme tal não quero ver não, só quero ver o outro filme. Aí o pai fala: tá bem, então não, eu ver outro filme. Quem é que manda na realidade na casa? A filha. E é dessa maneira que muitas pessoas encaram Deus. Deus é soberano, claro que é soberano. Mas Ele só faz o que eu quero. Tudo que eu quero é o que Ele faz. Ele não pode fazer alguma coisa sem que seja na minha vontade. E não é assim. É isso que Paulo agora vai começar a explicar aqui no capítulo 2. Veja só. Capítulo 2, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
Eu não estou lendo a continuação, tá, do capítulo 1 que nós falamos semana passada. Tá? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da vida. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, irmãos, a nossa situação, a situação de toda a humanidade sem Cristo, é que essa humanidade, ela está morta. Essa humanidade está afastada de Deus, por mais religiosa que ela seja, por mais rezas que ela faça, ela está afastada de Deus por causa do pecado de Adão. Paulo diz isso: nós estávamos mortos em nossos pecados e seguíamos a presente ordem nesse mundo, ou seja, nós seguimos segundo o nosso desejo da nossa carnalidade. Irmão, não é necessário, não é bom de ficar lembrando do nosso passado antes de Cristo Jesus, né? Isso acabou, né? Mas se você fizer um esforcinho para se lembrar, você vai ver a sorte de coisas erradas, coisas carnais que você fazia, assim como hoje a gente fala que acontece no mundo inteiro, ao nosso redor. Nós seguimos o presente curso desse mundo, satisfazendo, como Paulo diz aqui, os nossos desejos, todos os nossos desejos carnais, todos os nossos pensamentos carnais. Éramos pecadores. Essa era, irmãos, a nossa situação antes de conhecermos a Cristo Jesus. Essa é a situação do mundo. E a gente fica às vezes notando, mas como é que pode, mas que coisa mais louca, como é que uma pessoa abusa de uma criança de 3 anos de idade, porque ele é maligno. Porque não tem nada de Deus no coração dessa pessoa. Ela está satisfazendo os seus desejos carnais, de uma maneira aterradora, e outros têm outras maneiras. Pecado é pecado, seja qual tipo de pecado, é pecado. Né? Então, irmão, nós seguimos aquilo que o diabo, né, impõe para esse mundo, como bom. E nós seguimos essa vertente. Essa era a nossa situação. Nós nunca fomos bons, irmãos. Nós nunca nascemos bons, né? Conforme diz aí, né, a psicologia barata, né, a filosofia, nascemos bons, mas nos tornamos maus por causa do mundo, aquilo que está ao nosso redor. É mentira. Nós nascemos maus. Nós nascemos escravos do diabo. Nós nascemos para satisfazer todos os nossos desejos humanos. Nós somos egoístas de nascença. Somos assim. Temos às vezes relances, né, de bondade, de fazer alguma coisa boa. Mas essa é a nossa natureza antes de conhecermos a Cristo.
Quando a gente não entende isso, não vamos entender mais nada. Porque nós achamos que somos bons. Nós achamos que... Então, o que Jesus fez na cruz foi uma coisa que ele fez. Que foi uma coisa boa, foi bom. Foi bom. Mas não tem nada a ver comigo. Porque eu já era bom. Se Jesus morresse ou não morresse, isso não me diz nada. Esse é o ponto, irmãos. Então nós temos que entender que nós estávamos mortos. Nós estávamos separados de Deus. E como fala Paulo aqui, e semelhante ao mundo inteiro, nós éramos merecedores do quê? Da ira de Deus. Esse é um assunto também, né, que esvazia a igreja. Né? Eu sei que é. Mas, irmãos, eu não quero ver a gente aqui, nessa igreja carnal. Eu quero aqui pessoas que vão para o céu juntamente comigo. Não quero nenhum aqui que fale, pastor, é bacana e tal, não. Quero pessoas aqui que sejam salvas pela graça de Deus. Então, meus irmãos, o mundo está. Eu sei que não é popular, né? Mas o mundo está debaixo da ira de Deus. Eu acabei de falar de uma coisa aterradora, né? Um endemoniado, só falando assim, né? Que merecia a forca, né? No mínimo, né? Abusar de uma criança de 3, 2 anos de idade. E eu já fiz essa pergunta aqui em outras mensagens, né? Como é que você fica diante disso? Eu fico irado, né? Eu fico irado. Eu tenho que realmente vestir muita capa de pastor para não chegar e falar, corta a cabeça desse camarada imediatamente, sem julgamento, sem nada. Né? E é pouco. Corta aos pouquinhos, né? Um dedo primeiro, outro dedo depois outro dedo, depois outro dedo. Ele sofreu bastante. Esse é o meu sentimento humano. Aí eu sei que a gente vem para a palavra, a gente tem que mudar um pouquinho, né? Segundo a palavra de Deus. Mas esse é o meu sentimento. Então como você acha que Deus, em toda a sua santidade, Ele olha para esse mundo que Ele criou, perfeito, e o ser humano destruiu aquilo que Ele fez perfeito e continua fazendo toda essa sorte de coisa? Como é que você acha que o Deus Santo está? Indiferente. Não tem nada a ver comigo mais. Eu criei, dei corda no mundo e agora o mundo vai sozinho. Não, Paulo diz aqui, diz lá em Romanos, né, que nós já preguei Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 2, que Deus, Ele está irado contra toda impiedade, contra toda injustiça. Então, irmãos, essa é a nossa situação antes de Cristo. Por isso era necessário que Cristo viesse, porque nós estávamos mortos, e morto está morto. Você já viu o morto falar alguma coisa? Né? Só se for alguma alternada. Né? Você nunca viu o morto falar alguma coisa. Você nunca viu o morto pedir alguma coisa. Você nunca viu o morto falar, a situação não está boa, não, a situação precisa melhorar. O morto está morto. Não tem jeito, irmãos. A humanidade sem Cristo não tem jeito. Então Paulo aqui diz aqui, né? Ele já falou aqui, né, aqui no versículo 5, pela graça sois salvos, e agora ele vem aqui no versículo 8 e diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Semana passada nós falamos muito sobre isso, no capítulo 1. Mas Paulo agora coloca de uma maneira, né? Você estava morto, você estava debaixo da ira de Deus, você estava afastado de Deus, você só fazia as coisas que agradavam a sua carne, o seu egoísmo humano. Por isso que o mundo é dessa maneira, irmãos. Como é que você acha que o mundo vai melhorar? Como é que você acha? Comentei aqui no sábado, aqui, né, na sexta-feira, liguei a televisão, tá com a minha esposa, né? Foi a hora que a gente ligou, a primeira hora que a gente ligou a televisão, estava acontecendo uma coisa terrível lá em Caxias, né? Bandido botando fogo em ônibus e tudo mais.
Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. E grande parte do povo ainda contra a polícia. Então, irmãos, esse é o mundo. É um mundo maligno. É um mundo mau. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão mortas. Elas não têm nada de Deus dentro delas. Elas nascem más. Essa é a realidade. É por isso que esse mundo nunca vai melhorar. É por isso que esse mundo só vai piorar. Isso aí de maneira humana falando. Porque as pessoas cada vez são mais, né? Mais pior, né? Estão piores. Então Paulo diz assim, mas vocês que andavam, né, estavam nessa situação, né, foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, irmãos, pela graça de Deus. Não havia ninguém aqui dentro, todos que estão aqui que já foram, né, já aceitaram Jesus, né? Não havia ninguém melhor que ninguém. Todo mundo estava no mesmo barco. E esse barco ia para o inferno. Todos nós estávamos juntos, eu e você. Mas Jesus lançou um bote salva-vidas para cada um de nós. Não por causa de obras, porque as nossas obras eram obras malignas. Era obra que não prestava. Mas eu atravessei o ceguinho, né? Aquela coisa do escoteiro, né? Era assim, mas eu atravessei o ceguinho na rua. Poxa, que obra maravilhosa, né? Essa hora eu dei uma esmola, né? Um rapaz veio pedir um dinheirinho e eu dei uma esmola para ele. Que boa coisa. Então, irmãos, Paulo diz aqui que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E a fé é um dos dons do Espírito Santo. Então Paulo diz assim, e isto não vem de vocês, é claro, a obra do Espírito Santo não vem de mim. É dom de Deus. Para que? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém fale, eu sou melhor que fulano que está lá na rua. Eu sou melhor que aquele bandido ali que está assaltando ali. Eu era melhor que ele. Eu era melhor que fulano de tal que matou 500. Não, nós estávamos na mesma condição desses bandidos todos. Eu sei que é duro falar assim. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso. Eu sei que a gente gosta de ser essa criança que eu falei de 7 anos de idade que manda no pai. O pai só faz o que ela quer. Mas não é assim. Não é assim. A obra da redenção em nossa vida é uma obra de Deus para que ninguém se glorie. Para que ninguém fale, eu sou salvo, fulano não é, porque fulano fez muita coisa errada e eu era bonzinho. Então, meu irmão, minha irmã, você é salvo pela graça. Fala para o seu irmão, você é salvo pela graça. Aleluia. Só há uma forma de nós nos achegarmos a Deus. Sabe qual é essa forma? A cruz. A cruz. Se não for pela cruz, ninguém vai amar. Se não for através de Cristo Jesus, ninguém vai amar. É isso que Paulo estava falando aqui. Eu estou orando para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desta obra de amor que Deus fez na vida de vocês. Porque senão, irmão, nós não valorizamos isso.
Nós não valorizamos aquilo que Cristo fez, não valorizamos a ceia que acabamos de fazer aqui agora, porque desassociamos uma coisa da outra. Jesus é uma coisa, morreu é uma coisa, e eu sou outra coisa. Não é. Não é. Jesus só veio porque nós estávamos mortos, porque nós éramos pecadores, porque nós estávamos vendidos ao diabo. É por isso que ele veio. Se nós fôssemos bonzinhos, para que Jesus viria? Como ele falou, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Ué, se a gente é bonzinho, então se a gente é bom, a gente vai para o céu. A gente não precisa de Jesus. E é isso que entrou dentro da igreja evangélica. Nós somos bons. Nós não precisamos muito de Jesus. A gente precisa em determinado momento, quando o médico fala, é câncer, a gente precisa de Jesus. A gente se torna, né, ora para chuchu. Mas enquanto isso, a gente não precisa muito de Jesus. Então esse é o ponto, irmãos. Esse é o âmago que Paulo está falando aqui, nesses primeiros capítulos aqui. Depois vai falar de batalha espiritual que vai acompanhar. Mas esse é o momento que ele fala, eu oro para que vocês entendam isso. Porque se a gente não entende isso, irmãos, Jesus não vai ser a primeira coisa na nossa vida. Nunca será. Nunca será. Mas se a gente entende que nós somos salvos mediante a fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Deus. Então nós somos salvos pela palavra de Deus, mediante a fé. E a fé é um dom do Espírito Santo. Então a gente olha para nós e fala assim, meu Deus do céu, tudo Jesus fez por mim. Tudo. Jesus fez tudo na minha vida. Eu não fiz nada. Aí você podia perguntar assim, mas pastor, então por que Jesus escolheu o Senhor? Aí eu falo assim, isso aí eu só vou saber quando eu chegar lá na glória. Talvez eu pergunte para ele, não vou perguntar. Nem vou perguntar. Vou perguntar. Por que Jesus te salvou? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mas eu estou feliz para Chuchu. E você esteja feliz a Deus. Porque Jesus, sem fazer nenhuma coisa, ele morreu por você. Então Paulo continua aqui no versículo 10, ele fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras a quais Deus preparou antes de nós. Eu falei isso até a semana passada sobre esse versículo também. As quais Deus preparou para nós as praticarmos. Essa palavra aqui, porque somos criação de Deus, ela no grego pode ser, nós somos uma obra de arte de Deus. É o mesmo sentido. Você é uma obra de arte de Deus. Criados por Deus, essa obra é realizada através de quem? Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Versículo agora 19. Vou pular esses outros. Diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas consagrados santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito Santo. Paulo está falando que agora, eu falei semana passada, gentios e judeus agora formam um só povo, membro de uma só família, santos, com direito a todas as bênçãos
que Deus derramou sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, nos pertence. Mas uma coisa que eu quero abordar aqui, irmãos, o versículo aqui 20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A palavra de Deus. Esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para nós hoje, o fundamento é a Bíblia Sagrada. Naquela época eles só tinham, a Torá. Mas hoje nós temos a Bíblia toda. Esse é o nosso fundamento. É isso que eu acabei de falar ainda há pouco, irmãos. Qualquer outra coisa que se fale no púlpito, que não seja a palavra de Deus, e às vezes eu falo coisas meio, podem parecer duras, mas às vezes pode ser, até que seja duro, mas é importante, Qualquer coisa que seja falada no púlpito, que não seja a Bíblia Sagrada, é lixo. É lixo. Qualquer palavra que saia do púlpito, que não esteja fundamentada na Bíblia Sagrada, não serve para absolutamente nada para você. Nada. Não serve para nada. Talvez sirva para causar uma alegria momentânea. Se eu contar aqui uma piada, você vai rir. Com certeza, Se você for um show de stand-up, de um comediante, talvez você saia de lá com dor até na barriga de tanto rir. Talvez você tenha uma noite boa naquela noite, porque você riu bastante, Aquilo produz uma série de coisas hormonais em você sai dali feliz, você vai ter uma noite feliz, mas no dia seguinte volta tudo ao normal. Então Paulo está falando aqui, irmãos, que o nosso fundamento só pode ser o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É sobre esse fundamento que nós somos, que temos que ser edificados em Cristo Jesus como pedra angular. Ou seja, como aquela rocha, nós temos que ser edificados ali. A fé vem pela pregação, irmãos, e a pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se não é a palavra de Cristo, não produz fé, produz uma outra coisa qualquer. Pode produzir otimismo, pode produzir um monte de coisa, mas não produz fé. E sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. E se não agradamos a Deus, estamos perdidos. Resumo da história. Se a gente não agrada a Deus, dá-nos mal. Então Paulo fala assim: olha, vocês agora não são mais estrangeiros, fala para os Efésios. Vocês eram estrangeiros, vocês eram gentios, mas que Jesus Cristo morreu por vocês também. Vocês agora fazem parte da família de Deus, vocês fazem agora parte do povo de Deus, e agora vocês estão sendo edificados através da palavra de Deus sobre um fundamento, e esse fundamento só pode ser Jesus Cristo. Se a palavra, se a pregação não é uma pregação cristocêntrica, ou seja, firmada em Cristo, não é pregação da Bíblia Sagrada, é qualquer outra coisa, irmãos. É qualquer outra coisa. É palestra, é o que for. É coaching, é o que for, é o que seja. Então ele fala assim: no qual todo edifício ajustado cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Se a nossa vida está sendo edificada, irmãos, através da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala de Jesus Cristo, então a nossa vida está sendo edificada em Cristo Jesus. Então o que isso vai produzir em nós? Santidade.
produzir santidade. Vai produzir verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Vai produzir pessoas fortes espiritualmente falando, e não pessoas fracas espiritualmente falando. Pessoas que o diabo tenta, né? Mas ele não consegue vencê-las. Por quê? Porque elas estão alicerçadas na palavra de Deus e em Cristo Jesus, que é a própria palavra de Deus. É a rocha, é a pedra angular, é a pedra fundamental. Agora, se a gente deve ficar em qualquer outra coisa, pode ser até um livro evangélico, irmãos. É lixo. É lixo. Pode ser um livro do melhor autor do mundo. É lixo. A nossa edificação tem que ser na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos mandamentos de Deus. E é isso que você vê lá em Atos dos Apóstolos. Diariamente eles se reuniam, né? Comungavam no pão e na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa dos apóstolos? Era a última novidade do dia? Era a última coisa que surgiu aí, a última moda? Né? A última moda, não sei mais o que, né? Tem um monte de moda por aí. É isso que vai ser o nosso fundamento. Vai ser nisso aí. Ah, tá bom. Então é nesse aqui que vai ser meu fundamento. Ah, porque essa aqui é a última moda, é a moda da hora. Então, irmãos, nós precisamos crescer, como Paulo diz aqui no versículo 21. Todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Nele, versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, o seu Espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele só vai, né, liberar o poder dele se ele pode habitar dentro de nós. Semana passada foi para o Maria falando sobre apagar o Espírito, acho que foi isso. Se a gente, irmãos, medita em outra coisa, se a gente vai para o outro lado, o Espírito Santo se entristece dentro de nós. Nos tornamos fracos. O Espírito Santo se apaga dentro de nós. Nos tornamos fracos. Então Paulo diz assim que nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo santificados através da palavra de Deus, para nos tornarmos a morada de Deus, o seu Espírito Santo. É por isso que Jesus falou, né, da diferença em aquele que coloca o seu fundamento na rocha e aquele que coloca o seu fundamento na areia. Ele diz que bate a tempestade, vem os ventos, sopra o vento, bate o rio, e a casa que está sobre moda, está sobre, né, coisas pegadas, né, louvores aí que não falam nada de Cristo Jesus. Tem louvores aí que não falam de nada. Tem louvor que fala de Deus falando para a pessoa. Eu não entendo quando você, sinceramente, irmão, não quero ser só crítico, não. Mas como é que eu faço um louvor de Deus falando para mim? Meu filho, eu vou te abençoar e você vai ser para lá. Mas como é que eu estou botando palavra na boca de Deus? Louvor sou eu louvando a Deus, e não Deus falando que vai me abençoar. Então, todos esses detalhes, irmãos, que a gente pensa, besteira, louvor é louvor, não é louvor. Não é louvor, não é, tem tudo que canta por aí é louvor. Então, esses detalhezinhos são importantíssimos, porque fazem parte daquilo que sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca vai abençoar. Então Jesus falou que bateu essas coisas todas e a casa que estava fundada na areia, em moda, em coisa legal, em risadinha, em não sei mais o que, essa casa foi o quê? Foi pro chão. Mas a casa que foi fundamentada na rocha,
escada sobre a rocha, vieram as mesmas coisas, não foram coisas diferentes. A mesma coisa que bateu numa casa, bateu na outra casa. Foi o vento, foi a tempestade, foi o rio, só que aquela casa estava firmada em Cristo Jesus. Aí as coisas ruins da vida vêm, mas nós ficamos de pé. Nós ficamos de pé. Nós permanecemos de pé. Né? Porque o Senhor é a nossa rocha. Ele é a nossa cidadela. Como o Salmo 28 que nós lemos, né? Depois eu leio ele todo, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha, és a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo, a torre em que confio. Nossa vida está fundada ali, irmãos. É ali que nós estamos crescendo, é daquele solo que está absorvendo as coisas todas. É da Bíblia Sagrada, irmãos, que a gente está bebendo. É daqui que a gente está se alimentando. Mas, se a gente não quer se alimentar disso aqui, a gente se alimenta de outra coisa, né? Então, irmãos, não são as minhas palavras. Estou aqui lendo apenas para você Efésios, né? Agora, se você acha que a gente precisa de muita coisa, pode rasgar a Bíblia Efésios, né? Efésios, estou descobrindo que Efésios não é um bom livro, né? O pastor está servindo para isso para mim, para eu ver que eu não tenho que ler Efésios. Então, tá bom, né? Não sei onde é que a gente vai parar na leitura da Bíblia, né? Mas tudo bem. Tem lá, né? Tem Apocalipse, né? A cidade santa, a Nova Jerusalém. Aí a gente pode ler, todo mundo pode ler, né? É para lá que eu vou, aleluia, rua de ouro, glória, aleluia, vamos todo mundo para lá. Será que vai todo mundo para lá, irmãos? Eu não sei se vai, né? Então, essas coisas estão no nosso coração. Essa semana, eu nem sabia que ele tinha falecido, mas no final da mensagem, eu estava ouvindo uma mensagem, né? E faleceu o pastor Timothy Keller, né? Um pastor muito conceituado, pastor da igreja presbiteriana em Nova York, um homem de Deus, um homem, nossa, tem dezenas de livros dele, né? Faleceu agora de câncer, né? E quem estava falando era o pastor John Piper, né? Que ele falou que a última vez que eles conversaram, né? Recentemente, o pastor Timothy Keller, né, falou para ele que aquela passagem que eu preguei, acho que há 3 semanas atrás, né, que falava assim, Jesus falando para os seus discípulos aos 70, né, não se alegrem se os demônios se submetem a vocês, não se alegrem porque vocês estão curando alguém, se alegrem porque o nome de vocês está arrolado no livro da vida. Aí eles estão falando, tipo, de que esse versículo, né, sustentava ele, assim como o senhor disse que sustentou também o outro grande pastor desse nosso século passado, né, Martin Lloyd Jones, também um pastor presbiteriano da igreja da Inglaterra, né? Então, irmãos, se a gente não entende isso que o Paulo falou aqui, numa hora dessa, a pessoa desaba. Numa hora dessa, mas por que eu, Senhor? Por que eu? Estou fazendo a sua obra, já escrevi dezenas de livros, sou uma pessoa que procura santidade, não tenho feito nada de errado, por que o Senhor não me cura? Entre essas coisas todas na nossa cabeça, porque nós somos humanos. Mas aí vem a palavra de Deus, que fala assim, meu filho, fica feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. Fica feliz aí. Bom, daqui a pouco você vai estar aqui comigo e fica em paz. Então, se a gente não entende essas coisas, a gente vai andar segundo a ordem desse mundo, se preocupando com as coisas desse mundo, como criança, né? Que tem todas as coisas e fica ali, às vezes fazendo, quem falou isso foi
C.S. Lewis, né? Fica fazendo ali bola de barro e tem um monte de brinquedo bom para aplicar, mas não, fica ali. Irmãos, nós temos um tesouro que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, façamos uso dele, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu, porque pela graça, você, meu irmão, você, minha irmã, foi salvo. E isso não foi obra sua, não foi porque você era bom, é dom de Deus. Amém? Amém. Curva sua cabeça, irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Nós somos as pessoas, Pai, mais felizes desta terra, porque nós temos a Ti, Pai. Nós temos a Ti. Nós temos o Teu Espírito Santo dentro de nós, Pai. E como Abacuque falou, Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia, Senhor, eu me alegrarei. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele nos dá pés